Vamos iniciar, Luís? Vamos. Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta segunda sessão com a participação da Norauto, nesta semana ligada ao Leadership, Skills and Talent. Nós temos hoje o prazer de ter a participar connosco o consultor Luís Morgadinho, que passo desde já a apresentar. O Luís Morgadinho é consultor, é executivo coach, é formador na área do desenvolvimento organizacional e, de facto, é alguém com muita experiência em acompanhar os processos de transformação de várias empresas a nível nacional e também a nível internacional. Luís, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer poder tê-lo aqui, o Luís, a partilhar as suas experiências connosco. Nós estamos a falar deste processo de transformação organizacional num momento de elevado, muito conturbado, não é? Tudo à nossa volta está num processo de mudança. Portanto, a primeira questão que eu lhe coloco é porquê é que nós hoje falamos de transformação cultural? Porquê é que isto é importante para as organizações? Ok, portanto, no âmbito deste evento, obviamente, do setor automóvel, talvez abordarei também o assunto. O que gostava primeiro é de colocar no contexto global. Portanto, estamos e já sabemos há alguns anos, os americanos falam do mundo VICA, em português, portanto, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E cada vez mais, portanto, essa crise sanitária só veio agravar uma coisa que já estava em curso. Primeiro, o ambiente geral. Nós tudo sentimos, e quem trabalhou, quem começou a carreira, mesmo não sendo muito velho, com um fax e um telex, e o carro nas mãos, e vive hoje com um telemóvel, com um smartphone, com WhatsApp, com isto tudo, já sentiu na pele a mudança. E todos sabemos e sentimos que esta revolução digital, portanto, estamos em plena revolução industrial digital, tudo o que quiserem, só está a começar. Portanto, ainda está muito a mudar e ainda só está a começar. Portanto, primeiro é o contexto. O que se constata também é uma crise de governança em todos os aspectos da sociedade. Primeiro nas famílias. O exemplo pode parecer caricato, mas se nós tratamos os nossos filhos como os nossos avós foram tratados, ou mesmo até os nossos pais, toda a gente sabe, tinha segurança social à porta, numa semana. Portanto, sabemos que é uma transformação profunda. Nos hospitais, perguntem aos médicos, a relação com a administração hospitalar, com os pacientes, tem transformação, há necessidade de reinventar. Professores, coitados, o próprio modelo pedagógico, a relação com os alunos, com os pais, também está sempre em transformação. Então, nas empresas, o que se constata de forma geral, e então nas empresas talvez seja aí o mais visível e notório, é talvez não o desaparecimento completo da pirâmide, mas pelo menos uma diluição do conceito piramidal. É que nota está a ser substituído por um funcionamento em rede, em ecossistema, no qual uma organização é vista mais como um ecossistema de relacionamentos internos e externos e evolui-se daí, ao ponto que, digamos, até os anos 80, 90, falava-se muito do QI, aquela inteligência racional das pessoas, passou na moda o que na moda acho que não é uma moda, é por necessidades mesmo, porque há que saber sobreviver nestes novos ambientes muito mais complexos, o que é. E hoje já se fala do QS, da inteligência social, que é a capacidade de um ser humano movimentar-se em rede. Portanto, primeiro é este contexto global. Depois, mais concretamente para as organizações, obviamente, e a crise vem agravar isto, a revolução digital, que é uma necessidade importante de produtividade, de criatividade, de inovação e, sobretudo, de resiliência, porque, apesar de termos uma visão, eu diria que hoje em dia temos todos uma visão, e até a nossa própria vida, curto prazo. É difícil ver a longo prazo o que se passa. Apesar de tudo, as empresas, obviamente, têm planos, mas é sempre um pouco imprevisível. Portanto, a qualidade, talvez a competência procurada também e necessária hoje é a resiliência, ser capaz de, ou seja, concretamente, podemos não saber qual vai ser o dia da manhã, mas acreditar que trabalhando hoje em nós, na nossa cultura, na nossa forma de relacionar, na nossa capacidade de inovação, seremos capazes de aproveitar as oportunidades, porque as oportunidades continuam. As crises trazem oportunidades enormes, ainda mais talvez até, do que numa situação de Estado. Portanto, primeiro o contexto é este. No ramo automóvel, quem conhece bem o ramo automóvel sabe que sempre foi um ramo extremamente competitivo, extremamente acelerado. O produto em si, altamente tecnológico, está em profunda transformação. Depois é os hábitos de consumo, estamos aqui no local ideal para falar destas coisas. Fala de mobilidade, está em transformação radical.
Portanto, não só pela tecnologia que vai trazer novas características ao produto, novas formas de consumir o produto e pela revolução social, de uma nova relação das pessoas com o carro, com o automóvel, com isto. Portanto, há de facto uma necessidade, e acho que quem não o faz hoje, nos próximos anos pode vir a ser um pouco complicado, de preparar o terreno, preparar a sua cultura, preparar as suas equipas para conseguir viver, não direi à vontade, mas viver com alguma satisfação e no mundo complexo, ambíguo, caótico. Ainda por cima agora, não só as coisas já eram caóticas e ambíguas, ainda por cima agora estão em teletrabalho. Portanto, vamos dar um pouco de liderança, porque acho que isto está nas mãos dos líderes das organizações, obviamente. Ser líder nunca foi fácil, agora ser líder à distância é mais um desafio. Portanto, o contexto um pouco do geral que nós todos sentimos nas nossas vidas e que as empresas o desafio que têm que enfrentar, peço desculpa, será este, que é preparar-se para o dia da manhã. Uhum. Muito bem. Talvez só uma parte não teórica, mas pode ser útil, porque obviamente as circunstâncias obrigam a agir. Mas, de certa forma, nós já estamos avisados desde os anos 60, já havia muitas teorias, nomeadamente o Maslow, que falava da evolução das necessidades, a pirâmide de Maslow, muito conhecida, falava das necessidades do ser humano, que falava que eram patamares, que eram etapas. Obviamente, a primeira etapa são as necessidades fisiológicas. É completamente inútil falar de transformação cultural num país ou numa sociedade onde as pessoas nem sequer conseguem comer no final do mês. Portanto, obviamente. Felizmente, nós, Portugal, apesar de toda a injustiça que pode haver e a desigualdade social, estamos num patamar acima. O que vem acima é o sentimento de segurança. Nas sociedades, apesar do Covid criar alguma segurança, estamos em paz, não há guerra, portanto, mais uma necessidade do ser humano foi alimentada. Necessidade seguinte, que é a necessidade de pertença. Daí, os últimos anos, e desde a Revolução Industrial, nomeadamente nos anos 80, todo o trabalho feito nas organizações para o espírito de equipa, sentimento de pertença, vestir a camisola, toda a volta do eu pertenço a uma comunidade, eu pertenço a uma empresa e visto a camisola da empresa. O que vai a seguir, e já o sabíamos, e agora está mais pregnante, porque também, além do contexto global de governança, além da crise da revolução tecnológica, também o comportamento e necessidades das novas gerações. Portanto, hoje em dia é um verdadeiro desafio, é reter talentos, é criar espaço de trabalho, condições de trabalho que satisfaçam as novas gerações. E as novas gerações vêm com necessidades novas da evolução da nossa sociedade. E o que é que dizia já o Maslow desde há muitos anos? É a necessidade de autoestima. Portanto, sentir-se bem, trabalhar tudo bem, mas com autoestima, com qualidade. Eu quero estar motivado, eu quero fazer algo que me preencha cá dentro. E vem a seguir, e talvez seja aqui um tema interessante a debater, vem a seguir a noção de transcendência. Está conectado com o propósito. E talvez, se tivermos tempo, podemos abordar também este tema, que é, podemos ir longe na transformação. Inclusive, e há empresas que já funcionam assim, não estou a dizer que esse é o caminho para todos, mas a priori, se Maslow, como se tem confirmado até agora, se confirma, nos próximos 30 anos, a maior parte das organizações vão estar completamente diferentes, orientadas para um propósito, que fale com muitas pessoas, ou seja, conectados com algo mais profundo do ser humano, que hoje em dia ainda parece um pouco esotérico para muita gente, mas se o Maslow se confirma, é a evolução. Portanto, é uma evolução global do desenvolvimento das nossas sociedades, e Portugal, obviamente, está no primeiro mundo, quer queramos, quer não, apesar de todas as dificuldades que possamos ter, estamos no primeiro mundo, com as necessidades do primeiro mundo, com a evolução societais do primeiro mundo, e daí o contexto. Muito bem. Eu penso que esta necessidade de transformação face a este contexto de elevada complexidade, elevada concorrência, elevada incerteza, e se isto é verdade do ponto de vista das organizações, e fazendo aqui a ligação com o segundo grau da pirâmide de Maslow, justamente sobre a questão da segurança. Portanto, nós, enquanto seres humanos, nós precisamos de ter segurança, portanto, como segundo step. Por outro lado, este contexto de elevada insegurança do ponto de vista externo e de necessidade de transformação cultural do ponto de vista das organizações, vai acabar aqui uma grande... Desculpa, deixa-me ouvir.
Acho que perdemos a Fernanda. Vamos esperar um bocadinho que volte a juntar-se à nossa conversa. Já está, Fernanda. Perdemos a Fernanda. Voltou. Está-me a ouvir bem? Acho que estamos a vê-la bem, Fernanda. Está-me a ver, Fernanda? As tecnologias trazem também estas surpresas. Voltamos. Voltamos. Nós estávamos a dizer, e eu peço desculpa por constrangimento técnico, isto é a maravilha dos diretos, não é? Eu estava justamente a dizer que, por um lado, do ponto de vista da organização, é evidente o porquê desta mudança. Por outro lado, do ponto de vista dos próprios colaboradores, isto vai colidir ali um bocadinho com o seu sentimento de segurança, portanto, tudo aquilo que tinham alcançado até um determinado momento em que eventualmente terão dado as coisas como adquiridas. Portanto, como é que nós podemos ajudar estas pessoas que eventualmente tenham medo de se lançar também eles neste processo de transformação para poderem continuar a estar completamente alinhados com a estratégia da organização? Precisamente o desafio vai ser esse. Basicamente, aqui a falar, na realidade, de assuntos de ordem psicológica. E, basicamente, o desafio é criar um ambiente no qual eu me sinto seguro. Agora, aqui há vários níveis. Quando se fala de cultura, bom, a segurança pode ser a própria relação laboral, a relação de trabalho, o contrato de trabalho, estas coisas todas que vêm criar segurança. Se bem que aí é um desafio, porque as novas gerações, o próprio conceito de empresa está em transformação, de trabalho, de contrato, as coisas já não é por aí. Portanto, e o desafio atual é que estamos com várias gerações, e ainda bem, a trabalhar nas mesmas organizações, com várias necessidades. Alguns com filhos com despesas, outros sem filhos sem despesas, portanto, a coisa é um pouco mais complexa. Tendo em conta o tema específico da cultura organizacional, de certa forma, quando falamos de transformação, falamos de o clima, o ambiente, o tipo de relacionamento que existe numa empresa que me vai criar segurança. A chave, e talvez seja também essa a conclusão, é como criar um ambiente de trabalho no qual eu possa ser eu próprio. As questões de segurança em termos de trabalho, isso são temas mais têm a ver com o contrato que se estabelece. E aí há grandes diferenças geracionais. Quanto a geração X, claro, maior, que é, por enquanto, ainda a maioria das organizações, mas é uma questão de anos, obviamente. O que cria segurança, obviamente, é o contrato de trabalho, o ser efetivo, é garantir o final do mês. E aí vai depender ou não das capacidades dos Estados, porque estamos perante uma situação muito complexa neste aspecto, de compensar ou não pelas ajudas dos Estados esta dificuldade que as empresas possam ter de garantir o emprego. Agora, falando de empresas que querem garantir o emprego, têm o emprego depois, mesmo assim vão ter que trabalhar, transformar a sua cultura para conseguir que, mesmo que tenha um contrato de trabalho efetivo, há sempre o medo do futuro. Será que a empresa vai se manter? Será que há muito medo atualmente das organizações, que é como criar um ambiente no qual eu me sinta bem comigo próprio e os meus problemas ficam lá em casa. Aqui sinto-me bem porquê? Porque sinto-me bem tratado, porque sinto que tenho o meu espaço, porque sinto basicamente que sou mestre do meu destino. Esta chave é essencial no empowerment, que é o que se pretende aqui, que é criar um ambiente no qual as pessoas deem o melhor de si próprias. E mesmo que eu tenha alguns problemas, nós todos temos, da nossa educação, da nossa infância, de traumas de infância, e nós viajamos e trabalhamos com isto, quer queiramos, quer não, tendo em conta o clima desta empresa, isto fica à porta. Obviamente não é um processo de um dia para o outro,
mas é tentar criar um ambiente protegido. Fala-se muito do conceito de community, comunidade, onde nesta comunidade sinto-me bem, sinto-me seguro pela qualidade dos relacionamentos, pela transparência que eu tenho com a minha entidade empregadora. Obviamente pelo contrato que eu tenho e por que não adaptar o contrato à minha própria personalidade. Fala-se muito da flexibilidade do trabalho. Há pessoas para quem a satisfação do trabalho é ser muito mais flexível. E até há pessoas que não têm medo de perder o emprego. Mas há pessoas que para elas não faz diferença, bem pelo contrário, enquanto antigamente tirávamos um curso e a nossa projeção do futuro é casar, comprar casa, ter filhos e ter um emprego para a vida e fazer carreira na mesma empresa. Hoje em dia, acho que é quase mal visto nas novas gerações. Quem não multiplica experiências e quem não, quase que não é um extraterrestre hoje em dia para as gerações millennials. E o grande desafio, nós sabemos todos, é que, e todos temos à nossa volta famílias com filhos que tiveram um curso superior e que, afinal, resolveram trabalhar numa ONG ou numa startup, apesar das oportunidades que tinham numa grande empresa que lhes garantia uma carreira e um percurso suposto ser atrativo para as gerações anteriores. Portanto, é esta transformação toda, e estamos num período onde vamos ter que conjugar com isto tudo. A pirâmide está a desaparecer, mas tem que continuar a existir, porque sem isto também não há estrutura, não há organização. Temos que responder a necessidades de vários tipos de gerações. Fala-se cada vez mais ou menos de diversidade, de géneros, de orientação sexual, do handicap, disto tudo. Portanto, estamos eu diria que a tendência é uma espécie de abertura para aquilo que sempre foi a nossa humanidade e, de certa forma, obriga, talvez, falando agora em mais detalhe dos processos, como é que isso funciona, poderá ser interessante, obriga a uma alteração profunda do olhar que o ser humano tem sobre o próprio ser humano. O que é ser humano? Tem a ver um pouco com isto. Ok, é muito interessante esse ponto de vista e mais uma vez isso vem reforçar aqui a necessidade de haver um grande alinhamento da parte das nossas lideranças. Eu penso que todo este processo vai passar exatamente por essas lideranças que devem estar completamente alinhadas neste processo de transformação, mas ao mesmo tempo isto também lhes acarreta do ponto de vista pessoal uma enorme carga, não é? Uma enorme pressão. E hoje em dia nós falamos com muita recorrência sobre a estabilidade emocional dos colaboradores e, neste caso em concreto, sobre a estabilidade emocional das lideranças, que acabam por ser aqui um bocadinho um motor fundamental para que toda esta engrenagem funcione bem. Deste ponto de vista, mais da saúde mental, mais do estado mental destas lideranças, o que é que o LIS entende que as empresas deverão ter em consideração, de facto, para garantir que eles estão, de facto, capazes de continuar essa persecução de estratégia? Exatamente, coitados, porque acho que muitas vezes ouve-se, a culpa é como nas famílias, a culpa é sempre dos pais, não é? Temos uma criança em terapia porque tem algum problema, já a culpa é sempre da mãe ou dos pais. Basicamente um pouco é isso, e eu acho que temos também, primeiro, saber ajudar quem ajuda. Portanto, saber dar apoio a quem... Porque ser líder nunca foi fácil, no mundo atual ainda menos, e quando ainda por cima estamos a pedir a alguém para se transformar, primeiro, em termos éticos, até que ponto podemos fazê-lo? E transformar o quê? Portanto, acho que a questão central aqui, como diz muito bem a Fernanda, é, porque não correr riscos, é haver um alinhamento total. E aí há casos de empresas, imaginemos, por exemplo, que os nossos governantes decidam radicalmente mudar a cultura política e dizer a partir de agora, caros portugueses, as decisões serão todas tomadas por referendo permanente através de um sistema informático, vai ser não sei o quê. Ok, e lá vamos nós, super envolvidos, confiantes no novo futuro, na nova forma de sermos governados e de nos relacionarmos, e de repente, uma decisão errada, acontece mal, marcha atrás, acabou. Confiança acabou. Pode ser dramático numa organização. Portanto, antes de avançarem em qualquer transformação, é garantir pelos proprietários, concretamente, estão alinhados, estão de acordo, a decisão é firme, é definitiva, querem ir até aonde neste processo de transformação. E o aonde, nós sabemos que há casos já, é autogovernância. Há empresas que funcionam já assim. Onde eu acho que Mas pensando um bocadinho aqui à luz da nossa cultura, que é uma cultura um bocadinho mais convencional, mais tradicional, nós ainda estamos...
Exatamente, nós ainda estamos muito habituados aqui à questão das hierarquias, não é? De ter o chefe e de fazermos um bocadinho aquilo que o chefe nos diz para fazer. Como é que o Luís acha que nós podemos incentivar, quer do ponto de vista das lideranças, a promover essa cultura de autonomia e responsabilidade e ao mesmo tempo também a desafiar os colaboradores no sentido de prosseguirem essa cultura mais de gestão colaborativa e de maior autonomia e responsabilidade? Primeiro, é conectar-se bem com a necessidade. Quando a necessidade de mudar as pessoas, sejam elas hierárquicas ou não, ok, há necessidade de mudar. Primeiro é, e a questão central aqui é, a escolha é ajudar a pessoa a fazer a escolha. Não se pode implementar um processo de mudança sem a pessoa escolher, sim, eu quero. Primeiro. Depois, ou seja, um processo de conscientização, de acompanhamento que leva tempo e temos que querer bem também os líderes. Temos que realmente cuidar deles. E direi mesmo, olha, vou ter a coragem de dizer, temos que amá-los. Está nos ombros deles. Primeiro, portanto, é fazer a escolha. Sim, eu quero mudar. Depois, ajudar a perceber, está bem, mas o quê exatamente? Porque se eu quero mudar, mas não sei o quê, parece um pouco difícil. E depois, como? E a partir do momento onde a pessoa sim quer mudar, sei o quê? Qual é o meu comportamento como líder que está a criar, que merece alguma flexibilidade, que deve ser transformado, é dar ferramentas, um acompanhamento e dar tempo ao tempo. E muitas vezes acontece que o primeiro problema é sempre do comportamento humano, aquilo que é fácil e aquilo que eu sei que faço e não sei o que faço. E, bom, as empresas estão muito habituadas a isto desde sempre, o feedback 360 graus, todas aquelas técnicas vão permitir a um líder, a uma pessoa, multiplicar os espelhos. Aí, basicamente, o caminho é mesmo este, só que acompanhar realmente a pessoa a ter consciência e ter alguma paciência para permitir esta mudança. E em paralelo, mas tem que ser coisas em paralelo, ajudar a organização a rever os seus procedimentos à luz do empowerment. Quais são aqueles procedimentos, formas de se trabalhar que bloqueiam o potencial? Há casos, e não estou a dizer que isso tem que ser feito, o simples facto de pedirmos, e aí pode ser polémico o que vou dizer, Fernanda, o simples facto de pedirmos a alguém de picar o ponto de manhã já é um sinal de desconfiança. Eu não confio em ti, eu não confio na tua capacidade em vir a horas ou fazer o teu plano de trabalho, então vais lá picar o ponto. Ok, não estou a dizer que deixem picar o ponto e isso é uma desconfiança às pessoas. Não, mas vamos ser realistas. Há empresas já o veem assim. E resultado, a coisa até corre bem. Tudo é por aí. É alguma paciência e, sobretudo, investir nos líderes, ser mais benevolente com eles, aceitar tentativa e erro, deixar tempo. Não é um processo de um momento para o outro, leva tempo. E acreditar nas pessoas. E queria só acrescentar aqui este facto, porque apesar da cultura portuguesa, de facto, eu trabalho muito, como disse, lá fora, nós somos vistos assim, e se os outros nos veem assim, há alguma verdade nisto, como um pouco mais hierárquicos. Mas o que se constata é que um português, noutras organizações lá fora, e há mais que muitos, como toda a gente sabe, navega nas organizações, adapta-se, está lá e está no topo. Em muitas organizações, no ramo automóvel, sabemos que é um topo que é português. E não é do mais fraco, não é? Em todo o setor, já nas Nações Unidas, na União Europeia, na finança, na banca, no automóvel, há portugueses. E sabemos que há casos cá em Portugal de empresas que, em transformação, que se transformaram e a coisa está a correr exatamente como o resto. Portanto, acho que temos que primeiro também confiar em nós, na nossa capacidade de transformar muito rapidamente. Quem conhece Portugal, pessoas com a mais idade e o resto da Europa, constatou que Portugal foi o país que evoluiu mais rapidamente em tão pouco tempo. Portanto, podemos ter este aspecto hierárquico, mas também em paralelo temos uma qualidade que é reconhecida pelo mundo, que é a resiliência, que é uma espécie de coisa cultural nossa. Portanto, e sabe que temos a crise, falava-se muito antes da crise do milagre económico português, que nós supostamente devíamos ter um orçamento do Estado excedentário. Bom, infelizmente, aconteceu o que aconteceu e lá foi havido o orçamento. E o que se dizia lá fora, porque Portugal é visto como um case study, como é que este pequeno país lá no fundo da Europa conseguiu, em poucos anos, aceitar a crise, resiliar, recuperar a custa de muito sofrimento das pessoas. Todos nós temos consciência disto. Mas o que é certo é que em termos coletivos tínhamos recuperado. E o que se diz no mercado financeiro, nomeadamente, que é a resiliência cultural portuguesa. Então, nós temos que acreditar na nossa resiliência cultural. Acho que podemos ir muito mais longe do que se pensa. Há casos todos os dias de sucesso nestas organizações. E aí,
Gostava só de, e estamos a chegar talvez a horas, e só talvez concluir com isso, não sei, Fernando, a não ser que tenha outro tema a abordar, que é falar um pouco do que é uma posição de vida. Por trás disto, há sempre aquela ideia, e aí a dificuldade do líder. Um líder hoje vai ter basicamente que oferecer às novas gerações um trato, uma forma de estar que ele próprio não recebeu. É desafiante emocionalmente. Ou seja, nem sequer tem referências, porque eles não receberam nem na sua experiência profissional, talvez ainda menos em casa, e vai ter que ele ter uma postura completamente nova. E é aí que eu desafio. E aí o que se passa, o que se constata, bom, conhecemos todos o Maslow, mas havia outro da mesma geração dele, nos anos 60, que é o Douglas MacGregor. Ele estabeleceu a teoria XY, que explica que qualquer comportamento humano pode ser explicado pela posição de vida, pela crença, pela cultura que ele tem de o que é o ser humano. E aí temos a teoria X e a teoria Y. Nada a ver, na realidade, com a geração X e Y. É o acaso, ok? Teoria X, e o pior é que ninguém nos comprova cientificamente o que é ser humano. Será que o ser humano é mais X e mais Y? O X o ser humano é o objeto de produção. Ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar. Portanto, se eu não estiver em cima dele, ele não trabalha. O ser humano é assim, se ele puser, é preferir férias do que trabalhar. Ou seja, se a motivação dele é externa, ele só funciona com prémios ou com ordenado. Ainda há 200 anos nós tínhamos escravos e toda a gente achava isso normal. A sociedade evoluiu, felizmente, e hoje em dia já não somos completamente X. Bom, agora o que é uma postura Y? Uma postura Y é uma visão do ser humano completamente diferente, e mais uma vez não há ciência que nos diga que o ser humano é isto ou aquilo, que é, não, o ser humano é um ser em desenvolvimento, o que ele quer é desenvolver-se, ele quer ser feliz, ele gosta de trabalhar. Nós é que temos que criar as condições para que neste ambiente, nestas condições, ele dê o melhor dele. Então, vou ser aí um pouco polémico. Culturalmente, Portugal não é Y, de forma alguma. Temos um background, como a maior parte dos países do sul da Europa, bastante X. O que se constata é que os países mais Y, que são os países escandinavos, por exemplo, têm níveis de desenvolvimento, parecem estar preparados para o futuro, já têm modelos de governança. Muitas empresas portuguesas vão visitar empresas na Suécia, na Finlândia, para novos tipos de governança. Parecem mais preparados para o mundo em profunda transformação, em termos organizacionais. Não em termos cultural individual, mas em termos organizacional. Ou seja, quer queiramos, quer não, a evolução do mundo é uma evolução para uma postura de vida mais Y. Transformar uma organização é transformá-la em Y. Não digo que tem que ser um 100% Y, mas pelo menos uma viragem. Pelo menos aceitar que o ser humano o que ele quer é realizar-se. É sentir que está num ambiente onde ele pode mobilizar o seu talento e, sobretudo, ter o sentimento de ser mestre da sua própria vida. Controlar o seu próprio destino. E se eu passo a vida no trabalho a executar tarefas sobre as quais não tenho nenhum controle, obviamente a ligação com a saúde mental é direta. Há uma ligação direta entre saúde mental e sentimento de controle da nossa própria vida. Já há tanta coisa que não controlamos fora da empresa e da sociedade. Atualmente cria medos. Pelo menos na minha empresa sinto que controlo as minhas operações, as minhas tarefas. Decido. E basicamente a transformação cultural é trazer cá para baixo da pirâmide, primeiro que está cada vez mais achatada, o poder de decisão. Basicamente a questão é o poder de decisão. E aí o paradoxo no qual nós pomos os líderes, e aí a dificuldade também psicológica é, tens de ser líder, tens de controlar, mas não controlar. É importante tu existes porque sem ti não funciona, mas tens que te afastar porque tens de deixar as pessoas trabalhar. Esta é a subtil, que é para muitas. Não é fácil e que gera muito stress. Portanto, irei em conclusão. Amemos os nossos líderes, está nas mãos deles, temos que os ajudar em vez de os criticar, como muitas vezes se ouve. Obviamente não é fácil, e um exemplo concreto, um líder com um estilo muito autocrático e que tem um tom um pouco mais desadequado ao colaborador. Duas formas de olhar para ele. Ou apontar-lhe o dedo, ou perceber, ok, o que é que ele poderá estar a sentir para se comunicar assim. E ajudar pouco a pouco. E é o único caminho. É a aceitação, é o querer bem aos outros, é o ser Y, é o acreditar no futuro, acreditar em nós, nos outros e abrirmos para criarmos ambientes de trabalho muito mais abertos. Essa é que é a transformação. É, de certa forma, a abertura. Falei Luís, muito e não deu oportunidade de fazer perguntas.
Não, é porque é muito claro e, portanto, não se faz perguntas porque você, de facto, diz tudo aquilo que nós queremos ouvir, não é? Okay. Eu gostava só de dizer, nós estamos neste momento com vários participantes nesta sessão, dizer que podem colocar as vossas questões no chat, o Luís e eu teremos muito gosto também em dar seguimento a estas questões e poder responder, temos aqui mais alguns minutos ainda e, portanto, temos muito gosto em que o façam. Luís, eu colocava só aqui como última questão o seguinte, nós estamos neste momento a caminhar, de facto, para uma cultura Y, não é? Apesar de sermos ainda um país um bocadinho convencional, eu penso que a maior parte das empresas já percebeu que é impossível gerir daquela forma autocrática que se geria há 30, há 40 e há 50 anos e, portanto, se nós queremos ter sucesso neste contexto VUCA, temos mesmo que fazer este processo de transição. Mas, por outro lado, também é quase evidente ter que o fazer exatamente por esta questão desta mudança geracional. Nós hoje temos na empresa ainda um conjunto de pessoas que pertencem à geração Baby Boomers, depois temos grande parte, como dizia, a geração X, depois temos os Millennials, neste momento temos os Z e já temos aí os As quase a entrarem na empresa. Portanto, de alguma forma, os nossos líderes são de facto obrigados a ajustar-se a tudo isto. Agora, mais uma vez, até por esta diferença geracional que têm que gerir no seu dia-a-dia, isto acarreta mais uma enorme responsabilidade, porque em termos da forma de lidar e da forma de liderar e de motivar estas equipas, não é de todo igual. Exatamente, eu preciso de acompanhamento. E aí talvez vou partilhar uma experiência, o conhecimento que eu tenho de outros países. E que aí falta em Portugal, e a mim fico sempre triste quando constato isto. Em todos os países, os líderes, sejam das PMEs ou grandes, têm, digamos, locais, sítios onde se possam reunir entre eles para partilhar as dores, crescerem juntos, porque não é fácil. Existe um fenómeno chamado a solidão do líder. Porque um líder tem medos, não os pode dizer a equipa, senão espalha-se o medo. Então com quem é que fala? Chega a casa e chateia a mulher ou o marido? Também estão cheios de trabalho e também não podem ouvir, portanto não tem nenhum sítio onde possa partilhar, tirar experiências. Em Portugal não existe este tipo de sítios. Não há organização, não há sítio nenhum onde os líderes possam reunir e abrir... não estou a falar... Ok, o modelo pode ser um pouco aquele modelo de terapia de grupo. Por que não? Não é por aí, mas não existe esta forma de olhar para os nossos líderes, tratar, são pessoas que precisam de ajuda, que não é fácil, é cada vez mais difícil, mas que o podem fazer a partir do momento em que lhes damos as condições. E as condições é confiar neles, dar-lhes ferramentas, dar-lhes paciência, ouvi-los, criar sítios locais, grupos no qual eles possam partilhar as suas dores, possam partilhar experiências e possam voltar na empresa com mais força, com mais confiança e fazer a sua função, porque é muito complicado ao mesmo tempo ser responsável dos resultados, que é um stress cada vez mais pregnante no contexto de crise, e ainda ao mesmo tempo, de forma, responsabilidade sobre o bem-estar do colaborador, sobre aquelas coisas que, não esqueçamos, são, antes de tudo, seres humanos. Exatamente. Ok, muito obrigada Luís, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por todos estes insights, Eu que agradeço. De facto vem muito de acordo com todos estes desafios que nós estamos a passar neste momento e ficamos aqui de facto com mais vontade ainda de ir mais a fundo nesta matéria e ficar a entender muito mais estes desafios, estas questões das novas gerações e todas estas problemáticas ligadas a nós podermos continuar a ser rentáveis, a continuarmos a poder ter a nossa performance, continuarmos a poder, de facto, ser competitivos neste mercado que está em constante evolução. Muito obrigada a todos também que participaram neste evento e despeço-me até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Adeus a todos. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Adeus.